Boa tarde. Com a pandemia, desde o ano passado, a situação dos clubes está cada vez pior. Neste Espaço Livre, vamos conversar com o presidente do Éden, tradicional clube ourofinense, Geraldo Afonso. Dr. Geraldo Afonso, um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre. Qual seria a situação atual do Éden Clube de Ouro Fino? Boa tarde. Boa tarde, minha querida amiga Luciana. Olha, na verdade, a situação não é só do Éden Clube, mas eu creio que a grande maioria dos clubes sociais aqui do Brasil estão passando por uma situação muito complicada. As principais fontes de recursos de qualquer clube são exatamente, primeiro, a locação de suas instalações, que a pessoa ofere o rendimento graças à locação dos salões, geralmente salões para eventos. E isso está proibido, ou seja, essa nossa fonte já foi sufocada pela pandemia, já que estamos proibidos de fazer qualquer tipo de evento. Isso já frustra bastante. O segundo são os eventos sociais, né? Os bailes, onde se ofere com a venda de bebida, mas a portaria também estamos completamente proibido disso. E o terceiro seria, o pagamento das contribuições sociais. Aí entra um outro problema. Bem, o clube fechado, evidentemente, é um afastamento dos associados. O Éden Clube já vinha com problemas anteriores, já da diminuição dos associados. Com a pandemia, a coisa ficou muito mais complicada. A expectativa do senhor, até em outras entrevistas que nós fizemos, era com o verão, de que a pandemia diminuísse, o vírus não fosse tanto, como no inverno, e no final foi ao contrário, doutor. Foi exatamente o contrário. Na verdade, esse ano, além de um verão bem fraco, não houve abertura, a não ser muito tímida. Então, hoje, por exemplo, os clubes são fechados. Não existe nenhum clube aqui de Ouro Fino aberto. Não podemos abrir nenhuma atividade, nem social, nem esportiva. Se olhar para o Éden Clube, nós tínhamos uma situação patrimonial até boa. O nosso prédio, ele é altamente valorizado. Ele eu diria que é o prédio mais bonito aqui de Ouro Fino, na rua principal, que é a Rua 13 de Maio. Nós temos aqui nossa sede esportiva, uma excelente piscina. Temos aqui o ginásio poliesportivo, que eu acho que é o melhor aqui da região, construído por particulares. Temos um grande patrimônio, mas, em contrapartida, a nossa situação financeira, eu diria que é até dramática, pois não temos como enfrentar nossas despesas normais de manutenção, por exemplo, e até mesmo o pagamento de funcionários. Em relação à parceria, por exemplo, com o poder público, porque o Éden, o salão aqui no centro da cidade, já foi muito usado para várias atividades, principalmente em parceria com a Prefeitura de Ouro Fino. O senhor já verificou essa possibilidade de uma parceria ou com o poder público municipal, estadual ou federal? Eu queria aproveitar essa situação e fazer um apelo, entendeu? A Prefeitura, principalmente a Prefeitura de Ouro Fino. Durante essa recente obra aqui na nossa frente, aqui no calçamento, ali no calçadão, que aliás ficou uma grande obra que valorizou muito aquele local, nós cedemos para a Prefeitura as instalações do Éden, não só para a guarda de material ali na nossa portaria, como também o uso das nossas instalações sanitárias. Então houve um trajeto constante dos trabalhadores, a nossa frente ficou realmente bem danificada aqui com a colocação daquele material, e aí há uma promessa aí, ainda não cumprida, de fazer, desde a administração passada, conversamos com várias vezes, com administradores, e houve aquela promessa de assim que cessasse essa parte que a Prefeitura iria recuperar, pintar a nossa entrada. E outra coisa que você falou, que eu lembro também, que é muito importante na sua pergunta agora, o Éden Clube, ele vem auxiliando a Prefeitura em muitas fases, em muitas reuniões. Nós abrimos nosso salão, não cobramos nada, absolutamente nada. É uma tradição nossa quando se trata de evento da Prefeitura. As nossas instalações esportivas já foram várias vezes e muitas vezes à disposição de alunos das escolas municipais. Então, a sugestão, e há uma promessa também que já feita em administrações anteriores, da isenção do IPTU. Eu acho uma coisa justa, eu não digo que é só para o Éden Clube, não.
para as outras associações também, que nós temos 3 clubes aqui que lutam com a mesma dificuldade, que é o Tênis Clube, entendeu? Além do Éden, né? E o Montanhês. Eu acho que existe essa grande possibilidade de outras prefeituras e outros municípios de isentar os clubes sociais que já prestam um serviço à coletividade muito grande do pagamento do PTU, que não seria assim uma nada demais, não seria uma dádiva, ao contrário, é uma retribuição por serviço prestado. Então a sugestão que eu dou aqui para o prefeito e para os vereadores, para a Câmara dos Vereadores, para os poderes aqui estaduais, para os políticos, não é isso? Eu faço um apelo aqui ao doutor Dalmo nesse sentido também, no sentido de socorrer o Éden nessa contingência diversa, que nós estamos realmente com dificuldade até para pagar os nossos funcionários, entendeu? No final da administração passada, nós fizemos uma reivindicação que eu acho até que é interessante, não só para o Éden, mas também para a população ourofinense. Com aquela valorização ali do espaço ali da nossa frente, aquele calçadão que é uma maravilha, nós conversamos, inclusive, com o Toninho Miguel, ele que até nos apoiou muito nessa ideia, de ali haver uma seção ali do espaço público, uma parte ali do calçamento, para que nós colocássemos ali umas cadeiras, umas mesas, e fizéssemos ali diariamente, em determinado horário, uma espécie de happy hour. Queria, evidentemente, não na pandemia, né? Quero deixar bem claro que tudo isso são projetos para pós-pandemia, que nessa época não se pode fazer nenhum tipo de ajuntamento, porque a situação está cada vez mais grave e acho que todos nós, sejamos administradores públicos ou privados, terem essa sensibilidade de ajudar, né, de fazer alguma coisa em prol aqui, para que a diminuição dessa situação sanitária é muito complicada que o Ouro Fino, o Brasil, o mundo está passando nesse momento. Mas temos reivindicações sim, e nós vamos reiterar essas reivindicações junto ao poder público para que nós possamos sair dessa situação. O Éden é um patrimônio de Minas e também nacional. Por ser um patrimônio, com a sua sede, com as pinturas que lá existem, com a história, Juscelino Kubitschek, outras autoridades, mesmo o Gonzaga, que fez o primeiro show ali, estas questões só já não valeriam para um pedido de ajuda para o governo estadual e o governo federal? É o que eu penso, exatamente isso. O Éden é um patrimônio aqui da nossa cidade, um patrimônio do Estado, né? Um edifício aqui, né, um edifício maravilhoso, muito valorizado, feito desde 1906, que está ali naquele local. Temos, para Ouro Fino é uma referência, né? Uma referência de muitas gerações. Quantas pessoas se conheceram, namoraram e constituíram suas famílias graças aos bailes do Éden Clube. Tudo isso é história, né? É história que não se pode perder. Então, o Éden realmente está numa dificuldade muito grande de manutenção, apesar da nossa boa vontade, apesar de várias ideias que nós temos tido, né? Inclusive algumas, por exemplo, nós fizemos uma anistia geral, ou seja, passamos a não considerar nenhum ex-associado, mesmo inadimplente, como inadimplente. Ou seja, nós demos uma anistia e qualquer associado poderia ou pode ainda retornar ao clube pagando apenas a semestralidade. Eu pensei que a adesão fosse maior, mas não foi o que eu esperava, porque a pandemia também afastou. E não só houve uma diminuição das condições financeiras da população, entendeu? Como também o Éden não pôde oferecer as atrações que normalmente ele poderia oferecer, que são a plenitude do uso de suas instalações. Então, tudo isso realmente veio contribuir para que nós ficássemos nessas situações. Ou seja, eu acho que nós ficamos sufocados e, nesse momento, eu faço um apelo não só aos associados do Éden. Aos associados do Éden, eu gostaria de fazer um apelo, que é o seguinte: antecipar o pagamento do segundo semestre. Quem puder, claro, não é uma exigência, mas é uma sugestão. Quem puder, que antecipe o pagamento do segundo semestre. O Éden ainda é o clube mais barato da região. Esse semestre, por exemplo, no semestre atual, o pagamento de 6 meses foi exatamente R$300. Quer dizer, menos da metade do que, por exemplo, outro clube aqui do Ouro Fino cobra. Porque tudo isso a gente poderia fazer, quem puder, então faça uma antecipação. E para o povo de Ouro Fino, associem-se ao Éden Clube. O Éden Clube é uma tradição, é um clube que ainda vai oferecer muita coisa em prol dos associados
ele tem instalações, ele tem condições, ele tem um patrimônio líquido muito grande, pode oferecer. Agora, temos que vencer essa fase atual. Dr. Geraldo Afonso, fique livre para suas considerações finais aqui conosco no Espaço Livre. Bem, o que eu queria é reiterar esse apoio, esse apelo, né, para quem quiser ajudar o Éden, por favor, entre em contato conosco. Nós temos aqui nós precisamos de socorro, um SOS Éden Clube, porque nós temos nossas obrigações que estão vencendo e nós não temos como pagar. Não há como retirar, não existe nenhuma fonte, não há como a gente. Então nós precisamos de que a população de Ouro Fino, que os políticos, que as autoridades, né, se unam em favor do Éden Clube. É o apelo que eu faço como presidente do Éden Clube, e realmente na hora que eu aceitei a presidência, logo veio a pandemia. Estou aqui, meu mandato vai até o mês de dezembro desse ano, são 2 anos de mandato, eu praticamente peguei o ano de 2000 e 2001. Quer dizer, uma situação muito complicada para gerenciar qualquer estabelecimento, qualquer entidade, qualquer instituição. Então, novamente, eu faço isso, viu, gente? Por exemplo, em relação ao problema do IPTU, vou fazer um apelo aqui aos vereadores, às autoridades, que a nossa pretensão de isenção do IPTU, não só para o Éden, mas para os outros 2 clubes aqui de Ouro Fino, isso não vai pesar nas pretensões de fiscalização da prefeitura, é pouco, mais pouco para a prefeitura, mas muito mesmo para os clubes aqui de Ouro Fino. Eu agradeço muito aqui essa oportunidade de expor a nossa situação. Agora, nós temos planos para o Éden Clube, e planos bons, muito bons, mas que estão paralisados pela atual pandemia. No mais, eu mando um abraço para a população aqui de Ouro Fino, aos meus colegas, antigos colegas da Rádio Difusora, uma emissora que durante tantos anos nós colaboramos aí com o microfone aberto, muita gente ainda se lembra desse tempo, e eu tenho muita saudade dessa época, mas o tempo passa e as coisas vão se mudando. De qualquer maneira, muito obrigado, viu, Luciana, pelo espaço que vocês aí me deram. Muito obrigado, senhor Dr. Geraldo Afonso, um grande abraço, e você continue na nossa programação agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.